hashtag 124, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, é só a esta besta semelhante ao leopardo, isto é, ao papado, que o dragão dá o seu poder, sede e grande autoridade. É esta besta que tem cabeça, que é ferida de morte e depois é curada. E é esta besta que faz com que todo o mundo se maravilhe após ela. É também esta besta que recebe uma boca para proferir blasfêmias e faz guerra aos santos durante 1260 anos. E tudo isso se realiza antes de entrar em ação o poder seguinte, que é a besta de duas pontas. Que nós já falamos quem é essa besta de duas pontas, né? Só esta besta, semelhante ao leopardo, simboliza, portanto, o Império Romano, em sua forma papal, sob o domínio da influência eclesiástica. Para mostrar tudo isso melhor, basta estabelecer um paralelo entre a ponta pequena, que está no profeta Daniel, capítulo 7, versículo 8, 20, 24, 25, e este mesmo poder. Essa comparação torna-se patente que a referida ponta pequena e a besta semelhante ao leopardo simboliza exatamente o mesmo poder. Mas a ponta pequena é conhecida como um símbolo do papado e há 6 pontos de identidade, como podemos ver imediatamente agora. Primeiro, a ponta pequena era um poder blasfemo, como está aqui. Proferirá grandes palavras contra o Altíssimo. Abre parênteses. Profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25. Fecha. A besta semelhante ao leopardo deste Apocalipse, capítulo 13, versículo 6. Faz exatamente o mesmo. Abriu sua boca em blasfêmia contra Deus. Vocês já viram lá, né, que a Igreja Católica fez na Inquisição. Né? Matou em nome de Deus. Né? Eles matavam em nome de Deus. Ele feria logo esse mandamento. Segundo, esta ponta pequena fazia guerra contra os santos. Jesus vencia. Abre parênteses. Livro do profeta Daniel, no Velho Testamento, capítulo 7, versículo 21. Fecha parênteses. Também esta besta, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, faz guerra aos santos e ainda os derrotas. Terceiro, a ponta pequena tinha uma boca que falava grandiosamente, está no profeta Daniel, capítulo 7, versículo 8 e 20. E desta besta, lemos neste mesmo Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Lhe foi dada uma boca para proferir grandes coisas, isto é, grandiosidades e ao mesmo tempo blasfêmias. Para vocês verem, né? Quantas blasfêmias eles faziam. Eles vendiam indulgências, eles tinham loteado o céu. Então, um cara muito rico, tinha muito dinheiro, queria o perdão, chegava lá na igreja, dava um monte de dinheiro e eles iam lá e perdoavam. Isso é uma blasfêmia. Deus jamais perdoaria. Quarto, a ponta pequena levantou-se ao cessar a forma pagã do Império Romano. A besta do Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, se levanta ao mesmo tempo porque o dragão, a Roma pagã, lhe dá o seu poder, a sua sede e ainda grande autoridade. Quinto, foi dado poder à ponta pequena para continuar, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como está no profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25. Nós já vimos aí atrás, né, que isso significa 1260 anos. A essa besta também foi dado poder por 42 meses, ou seja, 1260 anos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Outra confirmação lá do período. Sexto, no fim daquele período específico, o domínio da ponta pequena havia de ser tirado. Lá no profeta Daniel, capítulo 7, versículo 26. No fim do mesmo período, a própria besta semelhante ao leopardo havia de ser levada em cativeiro. Capítulo 13, versículo 10. Ora, ambas estas especificações se cumpriram no cativeiro, o exílio do Papa
e na derrocada temporária do papado pela França em 1798. Como se vê, mais uma profecia rigorosamente cumprida neste Apocalipse. Temos aqui alguns pontos que provam identidade. Porque quando temos na profecia dois símbolos, como neste caso, representando poderes que entram em ação no mesmo tempo, ocupam o mesmo território, mantendo o mesmo caráter, fazendo a mesma obra, e existem duas, ou melhor, durante o mesmo espaço de tempo, e têm o mesmo destino. Então, estão estes símbolos representando o mesmo poder. Bom, portanto, todos os pormenores especificados se aplicam à ponta pequena e à besta semelhante ao leopardo, capítulo 13, mostrando que estes dois símbolos representam o mesmíssimo poder. Admite-se geralmente que a ponta pequena representa o papado, e quem pretender que esta besta semelhante ao leopardo não representa o mesmo, para ser coerente, deve provar que na mesma altura em que se levantou o papado, se levantou outro grande poder, exatamente como a besta, e ocupando o mesmo território, e revestindo o mesmo caráter, e fazendo a mesma obra, e continuando durante o mesmo espaço de tempo, e tendo o mesmo objetivo, subsistindo, porém, como poder separado e distinto. Ora, tudo isso seria tão absurdo quanto impossível. E a cabeça ferida de morte, o que significa? Evidentemente foi a cabeça papal. Somos levados a esta conclusão, naturalmente, pelo princípio evidente de que o que é dito em profecia do símbolo de qualquer governo se aplica a esse governo somente quando é representado por este símbolo. Ora, Roma é representado por dois símbolos, o dragão e a besta, semelhante ao leopardo, porque apresentou duas fases, a fase pagã e a fase papal. Bom, o que se diz do dragão só se aplica a Roma na sua forma pagã. O que se diz da besta, semelhante ao leopardo, só se aplica a Roma na sua forma pretensa, cristã, papal. Mas Roma era pagã no tempo de São João Evangelista, que viveu debaixo da sexta cabeça, a imperial. Isto mostra imediatamente que 6 cabeças, incluindo a imperial, pertencem ao dragão. E se alguma destas cabeças foi ferida de morte, então uma das cabeças do dragão, ou uma das formas de governo que pertencia a Roma na sua forma pagã, portanto, não uma das cabeças da besta. São João deveria ter dito: vi uma das cabeças do dragão ferida de morte. Fecha aspas. Em outras palavras, esta ferida atingiu uma forma de governo que existiu no Império Romano, depois da sua passagem do paganismo para o chamado cristianismo. Por quê? O cristianismo mesmo, nós já dissemos aqui, né? Muitas vezes, ainda não existiu na face da Terra. Mas, enfim, após esta passagem, não houve senão uma cabeça que foi a cabeça papal. O símbolo, tal como é aqui apresentado, tinha apenas 7 cabeças representando 7 formas de governo, não contemporâneas, mas sucessivas. Bom, sem dúvida que apenas uma cabeça está governando de cada vez, mas são colocadas todas juntas sobre o dragão e a besta, para identificar ambos estes símbolos como representando o poder romano. 6 cabeças pertenciam ao dragão, isto é, 6 formas de governo tiveram lugar e desapareceram, uma após a outra, enquanto a religião de Roma era pagã, e só uma teve lugar após a mudança para o cristianismo. E esta era a forma papal de governo. Bom, e esta, como um poder espiritual, continha até o fim. É uma advertência do apóstolo Paulo, né, inspirada divinamente. Basta verificar a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Continuamos na próxima.